Fala galera, seguinte, olha só, trazer uma informação importante aqui para vocês com relação ao mercado da bola. Essa daqui muito importante porque vai dar um respiro, vai dar um gás ao Flamengo. O Flamengo que precisa negociar jogadores nessa janela. O Flamengo vai contratar, mas precisa negociar jogadores nessa janela. O Boto já falou sobre isso, a necessidade de vender, não do elenco principal, mas base e alguns jogadores que eventualmente não estejam sendo tanto utilizados. Difícil, né? O Flamengo roda muito jogador, mas essa notícia é muito importante, porque ela dá um baita respiro para o Flamengo. A gente está falando de 34 milhões de reais. É uma grana muito boa, é um dinheiro que ajuda o Flamengo aí nessa meta, né, de receitas e tudo mais. Então a gente está trazendo aqui a informação. A gente já vinha falando que isso ia acontecer, agora here we go, Fabrício Romano confirmando, mas era uma informação que a gente já trazia. Vocês sabem que eu tenho um ótimo relacionamento com o João, ele mandou até de presente para mim, através da sua esposa, né, entregou para minha esposa, que elas se conhecem, mandou a camisa dele do Wolverhampton, mas agora o Wolverhampton é passado, né, para o João Gomes, passado total. Então, segundo o Fabrício Romano, a negociação com Aston Villa chegou a um final e João Gomes foi contratado em uma negociação avaliada em 45 milhões de euros, tá? 40 fixo mais 5 de meta, era 38 milhões de euros, de libras no caso, 38 milhões de libras fixos, né? No total 40 milhões de euros, já convertendo para euro, mais 5 de metas por bônus, tá? O João Gomes, inclusive, deixou o treino do Wolverhampton para realizar exames médicos e finalizar sua transferência para o Aston Villa. O negócio foi fechado em libras, no valor fixo de 38 milhões, tá? Convertendo para euros, então, foi esse valor que eu trouxe para vocês, o que daria para o Flamengo, tá? De fixo, 5,8 milhões de euros, 10% da venda futura, mais cerca de 5%, 4,5% ali de dispositivo de clube formador, Solidariedade. E aí um valor fixo total, 34 milhões de reais, né, já convertendo para real, podendo chegar a mais 4,2 milhões de reais, o que daria 38,2 milhões de reais, quase 40 milhões de reais que o Flamengo pode acabar recebendo nesse negócio aí do João Gomes, né? Olha só, o CRIA gerando mais um lucro para o Flamengo, quase 40 milhões de reais. Pra você ter uma noção, com o Rian Roberto, o Flamengo ganhou pouco mais do que isso. Então, é um negócio sensacional para o Flamengo. Meus amigos, vamos lá, olha só. Trazer aqui agora, segundo a ESPN, o Flamengo deve analisar ainda nesta quarta-feira a situação dos jogadores das categorias de base que participaram da intertemporada em Portugal. A expectativa é de que, após uma reunião, o clube defina quais atletas serão colocados no mercado. Então, informação da ESPN. Entre os nomes avaliados estão Lohan, Wallace e Daniel Sales, tá? Então, Lohan, Wallace e Daniel Sales. Lohan e Wallace foram destaques nos amistosos disputados em Portugal, enquanto Daniel Sales também aparece entre os jogadores que podem ser negociados. Ainda de acordo com a reportagem, Leonardo Jardim pediu foco total dos atletas durante os amistosos e por isso as conversas com outros clubes ficaram suspensas durante a viagem. Joshua deve permanecer no elenco, enquanto Rian Roberto já foi vendido. Então o Flamengo ainda busca ampliar a meta de vendas entre 5 e 10 milhões de euros nesta janela. Tá certo? Então, Flamengo buscando fazer negócio, eu acredito que ainda possa chegar nos 20, 30 aí milhões de euros de venda, tá? Mas o Flamengo, então, de olho na possível venda dessas joias, já negou algumas propostas, não vai aceitar merreca, e agora tem aí a possibilidade de negociar jogadores. O Johnny, lateral, o Flamengo não vai vender, o Flamengo quer ficar com o Johnny, foi a informação que saiu aí também, tá certo? Olha só, eu sou a favor de você, óbvio, se não vai ter espaço, você vende. Agora, se o jogador é bom, se pode precisar na temporada, no próximo ano, jogador que pode ganhar espaço aí, Alexandre já está com uma idade mais avançada, daqui a pouco está saindo, está aposentando. Por exemplo, lateral esquerdo, eu ficaria com o Johnny. Tá? O Daniel Sales, a gente está bem servido na lateral direita. A gente tem o Varela, tem o Royal que está muito bem e tem o Danilo que joga ali também. Então,
lateral esquerdo eu não negociaria. O Daniel Salles chega numa boa proposta, eu negociaria. E os outros jogadores indo bem, tendo a oportunidade de vender. O Alacian, apesar de toda a história, torço muito para ele dar a volta por cima. O Lohan também, mas eu negociaria os dois. Meus amigos, absurdo isso aqui, absurdo. É por isso que eu tenho, cara, eu tenho um ódio. Eu não gosto de ter ódio no coração, mas eu tenho um ódio dessa sacanagem, né? Essas sacanagens que fazem, velho. Olha que absurdo isso, cara. Essa notícia, até o Vilela, o viajante tricolor, tá revoltado aqui também. O Maracanã pode ficar indisponível por um longo período. A gente está falando de 64 dias. Flamengo sem poder usar o Maracanã. Flamengo e Fluminense sem poderem usar o Maracanã por 64 dias. Olha que absurdo isso, velho. Os clubes mandam no Maracanã, tem a licitação, mandam o Maracanã por 20 anos. Aí tem Copa do Mundo feminina e, cara, a situação gerou divergência entre a FIFA e o consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do estádio. Os caras estão revoltados. A FIFA enviou um ofício ao governo do Rio de Janeiro após o consórcio Fla-Flu questionar os prazos previstos para a utilização do Maracanã. O documento estabelece 28 dias de proteção do gramado antes da primeira partida no estádio e mais 5 dias após o último jogo. Que sacanagem, né? Que esculacho. Caso o Maracanã receba apenas a final, marcada para 25 de julho de 2027, o estádio poderá ficar indisponível entre 27 de junho e 30 de julho, totalizando 33 dias. Se também for escolhido para sediar a abertura, prevista para 24 de junho, o período sem jogos pode chegar a 64 dias, de 27 de maio a 30 de julho. Flamengo e Fluminense buscam reduzir o período de preservação do gramado para evitar uma ausência prolongada do Maracanã. Olha que desespero, velho. Antes da paralisação do calendário do futebol masculino. A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho. Na moral, cara, não vou falar nada contra a Copa do Mundo Feminina. Não vou falar nada. Mas que isso é um esculacho. Aí você vai falar, mas isso é que manda, não tem estádio, tem que construir estádio. Tem que construir estádio. Flamengo e Fluminense juntos tem que ter os seus estádios. Ou construir junto um estádio. Alguma coisa tem que ser feita. Constrói mais um estádio para os dois usarem, vai sair mais barato para os dois. Lá no San Siro, lá, aquele negócio lá de vida estádio, já é assim no Maracanã, com 2 estádios resolvia. Agora, quer uma sacanagem isso? Ó, o Vilela, viajante tricolor, quer fazer a Copa do Mundo feminino? Ok. Quer usar o Maracanã, outros estádios? Ok. Agora, parar o futebol brasileiro é uma vergonha. Espero que mudem essa decisão. Meus amigos, isso é uma vergonha. Eu vou dar uma sugestão aqui também ao Flamengo, se mantiverem isso aí, que o Flamengo sugira aí para a CBF, Flamengo e Fluminense sugiram para a CBF que os jogos durante esse período sejam fora. Entenderam? Vai lá, joga esses jogos aí que tem nesse período aí, que não sei se vão ser 64 dias, mas se forem 28, a CBF coloca, o Flamengo e o Fluminense tem que pedir que a CBF coloque os jogos deles todos fora do Rio. Né? Ou o Flamengo já começa a ver a questão do Mané Garrincha, a fazer alguns jogos no Mané Garrincha, mas principalmente o Flamengo e Fluminense, né, jogarem no Mané Garrincha, mas principalmente a CBF, na hora que preparar a tabela, colocar, e não só de Flamengo e Fluminense, por exemplo, se tiverem jogos da Copa do Mundo Feminina no Allianz, tiverem também na Arena da Baixada, onde tiver, você pega esses times que jogariam e que não vão poder estar jogando ali, vê os estádios que estão disponíveis e marca os jogos desses times para jogarem fora com equipes que vão estar com o estádio liberado. Dá para fazer toda a programação de 2027 pensando nisso, tá? Essa é a dica que eu passo, que eu acho que pode ser a melhor possível. Olha só, o Rock Hudson, do Coluna do Fla, também trouxe uma informação com relação a Jorge Carrascal, tá? Apesar de fonte ligada ao Mônaco negar, né, dizer que o Felipe ainda não pediu a contratação de jogador nenhum do Flamengo e que lá eles têm uma forma diferente de agir. O técnico pediu, não quer dizer que eles vão contratar. Apesar disso tudo, a informação do Rock Hudson é que o técnico Felipe Luiz pediu também a contratação de Jorge Carrascal. O que passaram pra gente é que ainda não pediu. Então pode ser que ele tenha só dado alguns nomes ali para o scouting, né? Não quer dizer que pediu a contratação, apresentou alguns nomes. Então,
Como eu confio muito na informação do Rock Hudson, muito bem informado, trouxe informações importantíssimas lá de Portugal, de Algarve, estava lá cobrindo também o Flamengo em Algarve, ele diz que o nome do Carrascal foi indicado pelo Felipe Luiz, mas teria sido negado pelo chefe de scouting do Mônaco, tá? Então, nome vetado pelo chefe de scouting do Mônaco. Um terceiro jogador do Flamengo também foi procurado para transferência, o nome, porém, é mantido em sigilo. Será que é o Gonçalo Plata? Será que a gente está falando do Platita? Será que o Felipe pediu a contratação do Gonçalo Plata? O Flamengo não vende. O Carrascal, eu sei que se chegar uma boa proposta, o Flamengo vende. O Plata, apesar do Flamengo querer recuperar não só o Gonçalo Plata já recuperou, mas recuperar o Carrascal, se chegar uma boa proposta pelo Carrascal, o Flamengo negocia. Isso eu não tenho a menor dúvida, tá? Então, é óbvio que algumas informações são divergentes, mas eu confio muito também na informação do Rock Hudson. Ele diz que o Felipe indicou o nome do Carrascal e foi vetado pelo chefe de scouting lá do Mônaco. E aí, o que vocês acham? Vende o Carrascal se chegar uma proposta? O Mônaco já, pelo visto, descartou. Mas se chegar de algum outro clube, você venderia? Um valor aí que o Flamengo chegasse perto ali do que pagou? Seria interessante negociar o Jorge Carrascal? Eu, por mim, se chegar um valor interessante, eu acho que o Flamengo deveria negociar. É isso, meus amigos. Fiquem ligados. Amanhã, logo cedo, a gente traz mais informações para vocês e vamos trazer cortes também no canal Paparazzo Rubro-Negro 2 e também no canal Momento do Paparazzo. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!